Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 4. Das Sessões. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 113. A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e comemorativas. Parágrafo 1º. Ordinárias são as realizadas em datas e horários previstos nesse regimento. Parágrafo 2º. Extraordinárias são as realizadas em ocasiões diversas das fixadas para as sessões ordinárias. Parágrafo 3º. Solenes são as destinadas a: inciso 1. Instalação da legislatura. Inciso 2. Posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 3. Eleição e posse da mesa executiva da Câmara para o primeiro biênio da legislatura. Inciso 4. Outorga de honrarias ou prestação de homenagens. Parágrafo 4º. Especiais são as destinadas a: inciso 1. Eleição da mesa executiva para o segundo biênio da legislatura. Inciso 2. Escolha das comissões permanentes e indicação dos líderes e vice-líderes de bancadas ou blocos parlamentares. Parágrafo 5º. Comemorativas são as destinadas à comemoração de datas cívicas ou históricas. Parágrafo 6º. Independem de convocação as sessões com datas expressas para sua realização. Parágrafo 7º. As sessões extraordinárias, solenes, especiais e comemorativas não serão remuneradas, em nenhuma hipótese. Parágrafo 8º. As sessões previstas no parágrafo 3º, incisos 1, 2 e 4, e no parágrafo 5º, poderão ser realizadas com qualquer número. Parágrafo 9º. As sessões extraordinárias, solenes, especiais e comemorativas só terão a ordem do dia, observadas, no que couber, as disposições adotadas para este período nas sessões ordinárias. Parágrafo 10. Não haverá sessões ordinárias da Câmara nos dias que coincidirem com feriados ou pontos facultativos. Parágrafo 11. As sessões ordinárias previstas para os dias que coincidirem com feriados e pontos facultativos poderão ser antecipadas para data imediatamente anterior ou transferidas para a subsequente, a critério do presidente da Câmara. Parágrafo 12. O cancelamento de sessão dependerá de prévio requerimento, subscrito pela maioria absoluta dos membros da Câmara, exceto em caso de força maior. Parágrafo 13. As sessões da Câmara serão públicas. Artigo 114. As sessões serão realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se efetivarem fora dele. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto, ou outra causa que impeça sua utilização, as sessões poderão ser realizadas em outro local, por deliberação da mesa. Parágrafo 2º. As sessões solenes, as comemorativas e as ordinárias de caráter itinerante poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, por deliberação do presidente. Artigo 115. Salvo previsão regimental em contrário, as sessões serão abertas com a presença mínima de 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. No horário de início designado, inexistindo quórum em primeira chamada, haverá tolerância máxima de 15 minutos. Parágrafo 2º. Persistindo a falta de número legal, lavrar-se-á termo de comparecimento dos vereadores. Parágrafo 3º. Em se tratando de sessão ordinária, na hipótese do parágrafo anterior, o presidente despachará o expediente que independa da manifestação plenária. Parágrafo 4º. Verificada a existência de número regimental, o presidente, em pé, no que deverá ser acompanhado pelos demais vereadores, declarará aberta a sessão, proferindo os seguintes termos: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em seguida, convidará vereador para proceder à leitura de texto bíblico. Parágrafo 5º. O tempo de tolerância previsto no parágrafo 1º será computado no prazo de duração do período correspondente. Artigo 116. A sessão poderá ser suspensa para: inciso 1. Preservar a ordem. Inciso 2. Permitir, quando necessário, que comissão emita parecer verbal ou complemente parecer escrito. Inciso 3. Entendimento de liderança sobre matéria em discussão. Inciso 4. Recepção de autoridades, convidados especiais e visitantes. Inciso 5. O trato de questões não previstas neste artigo. Parágrafo único. O tempo de suspensão não será computado na duração do período. Artigo 117. A sessão será encerrada à hora regimental, exceto: inciso 1. Por falta de quórum regimental para o prosseguimento dos trabalhos. Inciso 2. Quando esgotadas as matérias da ordem do dia. Inciso 3. Quando esgotadas as matérias da ordem do dia e não houver oradores no período do grande expediente. Inciso 4.
quando esgotada a lista de oradores do grande expediente. Inciso 5. Quando prorrogado o período da ordem do dia. Inciso 6. Por tumulto grave. Inciso 7. Em caráter excepcional, a requerimento de qualquer vereador, por motivo de luto nacional, pelo falecimento de autoridade ou alta personalidade, ou por calamidade pública, em qualquer fase dos trabalhos. Artigo 118. O hino nacional brasileiro será executado nas sessões que antecederem datas cívicas e comemorativas e o hino do município na abertura da primeira sessão ordinária mensal, após a leitura de texto bíblico. Parágrafo único. Nas sessões solenes serão executados o hino nacional brasileiro e o hino a Maringá. Capítulo 2. Das sessões ordinárias. Artigo 119. As sessões ordinárias serão realizadas às terças e quintas-feiras, com início às 16 horas, independentemente de convocação, ressalvado o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. A pauta da ordem do dia, quando não anunciada em sessão, e os avulsos das matérias nela constantes serão entregues até 4 horas antes do início da sessão. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias poderão ter caráter itinerante, realizando-se em pontos diversos do município. Parágrafo 3º. Os locais, datas e horários de realização das sessões itinerantes serão definidos com base em requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores ou dos líderes de bancada ou bloco parlamentar, mediante deliberação do presidente. Parágrafo 4º. O cumprimento do contido no parágrafo 1º poderá ser feito através da rede integrada de computadores. Parágrafo 5º. As sessões realizadas na sede do Legislativo também poderão ter horário de início antecipado ou retardado em situações de ordem relevante, mediante requerimento subscrito conforme o parágrafo 3º. Artigo 120. As sessões ordinárias terão os seguintes períodos. Inciso 1. Pequeno expediente. Inciso 2. Ordem do dia. Inciso 3. Grande expediente. Parágrafo único. As sessões previstas para as quintas-feiras não terão o período do grande expediente. Seção 1. Do pequeno expediente. Artigo 121. O pequeno expediente terá a duração de 60 minutos, destinando-se, inciso 1. A leitura e aprovação de ata de sessão anterior. Inciso 2. A leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Inciso 3. A leitura do sumário das proposições encaminhadas à mesa. Inciso 4. Ao pronunciamento dos vereadores. Parágrafo 1º. As matérias figurarão na pauta do expediente seguindo a ordem de protocolo e registro feita pela Secretaria e as que independem da deliberação plenária serão despachadas prontamente pelo presidente. Parágrafo 2º. Todas as matérias lidas neste período deverão estar protocoladas até 2 horas antes do início da sessão. Parágrafo 3º. Se a entrada da matéria ocorrer após o horário estabelecido no parágrafo anterior, figurará no expediente da sessão ordinária seguinte, dispensada esta exigência, nos períodos de recesso, para as matérias constantes do inciso 2 do caput. Parágrafo 4º. Concluída a leitura do sumário das proposições, o presidente dará a palavra aos vereadores, durante 5 minutos improrrogáveis a cada orador, a fim de expor assunto de sua livre escolha, não se permitindo a partes. Parágrafo 5º. A chamada dos oradores obedecerá à ordem de inscrição. Parágrafo 6º. Não se admitirá cessão de tempo nos pronunciamentos realizados no pequeno expediente. Seção 2. Da ordem do dia. Artigo 122. Esgotadas as matérias e pronunciamentos do pequeno expediente ou tempo regimental de sua duração, passar-se-á ao período da ordem do dia, que terá duração normal de 2 horas. Artigo 123. No período da ordem do dia, quando o número de presenças for inferior ao quórum exigido para a votação das matérias, sua discussão dar-se-á exclusivamente por decisão do presidente, salvo o disposto no parágrafo 8º do artigo 113. Parágrafo único. Esgotada a discussão da matéria ou matérias, quando ocorrer, e persistindo a falta de quórum, o presidente encerrará a sessão, ou passará ao grande expediente, se houver. Artigo 124. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá à seguinte distribuição. Inciso 1. Matérias preferenciais. Inciso 2. Projetos de iniciativa popular. Inciso 3. Projetos de autoria do prefeito. Inciso 4. Projetos de autoria da mesa executiva. Inciso 5. Projetos de autora de comissão permanente. Inciso 6. Projetos de autora de vereadores. Inciso 7. Pareceres. Inciso 8. Recursos. Inciso 9.
Requerimentos. Parágrafo 1º. Terão precedência entre os projetos da mesma iniciativa, pela ordem, os projetos de lei complementar, os projetos de lei ordinária, de decreto legislativo e de resolução. Parágrafo 2º. Observar-se-á, em cada caso, o estágio de discussão da proposição, se este não for único, e, depois, sua ordem numérica crescente. Parágrafo 3º. Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, às matérias preferenciais ou em regime de urgência. Subseção 1. Da prorrogação da ordem do dia. Artigo 125. O tempo de duração da ordem do dia, inclusive de sessão extraordinária, poderá ser prorrogado, por uma única vez, pelo prazo de até 90 minutos, a critério do presidente. Parágrafo único. O presidente comunicará a prorrogação da ordem do dia ao plenário, no mínimo, 15 minutos antes do término do período. Subseção 2. Da inversão da pauta da ordem do dia. Artigo 126. A inversão da pauta da ordem do dia é a forma pela qual será corrigida a irregular distribuição das matérias nela contidas, quando não observada a ordem prevista no artigo 124 desse regimento, ou protelada a apreciação de proposição de natureza controversa ou complexa, ainda que de caráter preferencial ou urgente. Parágrafo único. A inversão dar-se-á por requerimento verbal de qualquer vereador, despachado de plano pelo presidente no primeiro caso e deliberado pelo plenário na segunda hipótese. Seção 3. Do grande expediente. Artigo 127. Esgotadas as matérias da pauta da ordem do dia ou o tempo regimental de sua duração, iniciar-se-á o período do grande expediente, que terá duração de 60 minutos. Parágrafo único. O prazo de prorrogação da ordem do dia será deduzido do tempo de duração deste período. Artigo 128. Aberto o grande expediente, o presidente concederá a palavra a cada vereador pelo prazo de 10 minutos, para que discorra sobre assunto de sua livre escolha, ressalvado o disposto no artigo 258. Parágrafo 1º. A ordem de chamada obedecerá à inscrição constante do painel eletrônico. Parágrafo 2º. Será considerado desistente o vereador que deixar de ocupar a tribuna quando chamado. Parágrafo 3º. O vereador chamado, desistindo expressamente da palavra, poderá cedê-la a outro, exceto para o vereador que já tenha feito uso da palavra. Capítulo 3. Da Comissão Geral. Artigo 129. A sessão plenária da Câmara, quando reunida em caráter ordinário ou extraordinário, será transformada em comissão geral, no período da ordem do dia, pelo tempo necessário, a critério e sob a direção do presidente, para, inciso 1. Discussão de assuntos de interesse comunitário, de ordem urgente e relevante, com segmentos organizados da sociedade local, inciso 2. Comparecimento do prefeito, secretários municipais ou equivalentes, com o objetivo de tratar de questões de interesse público, inciso 3. Concessão da palavra a autoridades, convidados especiais e visitantes ilustres, bem como entrega de honraria ou prestação de homenagem. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, assegurar-se-á ao representante da entidade o uso da palavra pelo prazo de 5 minutos, para a exposição preliminar, sem apartes, abrindo-se, em seguida, tempo de 2 minutos para interpelação do orador por parte dos vereadores previamente inscritos, assegurado igual tempo para a resposta. Parágrafo 2º. Na situação prevista no inciso 2, adotar-se-á a mesma sistemática prevista no parágrafo 1º, permitida a prorrogação do tempo inicial em 5 minutos, a juízo do presidente. Parágrafo 3º. Em relação ao inciso 3, o uso da palavra será franqueado por tempo a critério do presidente, devendo a saudação oficial, em nome da Câmara, ser feita exclusivamente por vereador designado para este fim. Parágrafo 4º. Alcançada a finalidade da comissão geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica nos períodos de recesso. Capítulo 4. Da ordem dos debates. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 130. Os debates devem ser realizados com ordem e solenidade próprias da dignidade do legislativo, não podendo o vereador fazer uso da palavra sem que o presidente a conceda e em desconformidade com as prescrições regimentais. Parágrafo 1º. Os vereadores deverão permanecer nas respectivas bancadas, no decorrer da sessão. Parágrafo 2º. Nenhuma conversação será permitida no recinto do plenário em tom que dificulte a realização dos trabalhos. Artigo 131. Para a discussão de qualquer matéria,
O vereador deverá se inscrever previamente. Parágrafo 1º. Admite-se alteração na ordem de inscrição, desde que devidamente autorizada pelas partes interessadas. Parágrafo 2º. Poderá ocorrer cessão de tempo para outro vereador não inscrito, mediante prévia comunicação à mesa. Parágrafo 3º. É vedada nova inscrição na mesma fase de discussão, salvo se, ao ser anunciado para uso da palavra, o vereador se encontrar justificadamente ausente do plenário. Parágrafo 4º. O tempo de que dispuser o vereador começará a fluir no instante em que lhe for dada a palavra. Parágrafo 5º. O autor da matéria poderá solicitar à mesa que o inscreva, em primeiro lugar, para justificar a iniciativa da respectiva proposição. Artigo 132. Com a palavra, o vereador não poderá ser interrompido, exceto nos seguintes casos. Inciso 1. Para atender ao pedido da palavra pela ordem, motivado pela inobservância de dispositivos regimentais. Inciso 2. Quando infringir disposição regimental. Inciso 3. Quando aparteado, nos termos desse regimento. Inciso 4. Para comunicação importante, urgente e inadiável à Câmara. Inciso 5. Para colocações de ordem do presidente. Inciso 6. Para recepção de autoridades, convidados e visitantes ilustres. Inciso 7. Pelo transcurso do tempo regimental. Parágrafo 1º. Quando o orador for interrompido em seu pronunciamento, salvo nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 5, o prazo de interrupção não será computado no tempo que lhe cabe. Parágrafo 2º. O término do prazo que couber ao orador ser-lhe-á comunicado, 2 minutos antes de esgotado. Artigo 133. É vedado ao vereador que solicitar a palavra, ou o seu aparteante, sob qualquer pretexto. Inciso 1. Usá-la com finalidade diferente da alegada. Inciso 2. Desviar-se da matéria em debate. Inciso 3. Falar sobre matéria vencida. Inciso 4. Usar de linguagem imprópria. Inciso 5. Ultrapassar o prazo que lhe compete. Inciso 6. Deixar de atender às advertências do presidente. Artigo 134. O uso da palavra será regulado pelas seguintes normas. Inciso 1. O orador deverá falar da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário. Inciso 2. Salvo o presidente, o vereador falará em pé. Quando impossibilitado, poderá obter permissão para falar sentado. Inciso 3. Ao falar em plenário, o orador deverá ocupar o microfone, dirigindo-se sempre ao presidente ou à Câmara voltado para a mesa, exceto quando receber a parte. Inciso 4. Dirigindo-se ou referindo-se a colega vereador, dar-lhe-á o tratamento de senhor, vereador, excelência, nobre colega ou nobre vereador. Inciso 5. Nenhum vereador poderá se referir a seus pares e, de modo geral, a qualquer cidadão ou autoridade de modo descortês ou injurioso. Inciso 6. Nenhum vereador poderá interromper o orador, assim considerado aquele a quem o presidente já tenha dado a palavra, de forma antirregimental. Inciso 7. Se o vereador falar com infringência de dispositivo regimental, o presidente dará por encerrado seu pronunciamento. Inciso 8. Se o vereador permanecer na tribuna, o presidente adverti-lo-á, convidando-o a tomar seu assento. Inciso 9. Se, ainda assim, o vereador insistir em falar ou perturbar a ordem dos trabalhos, será convidado a se retirar do plenário, e o presidente, além de poder determinar a suspensão ou encerramento da sessão, tomará as providências cabíveis. Artigo 135. Quando mais de um vereador solicitar a palavra simultaneamente, o presidente a concederá na seguinte ordem. Inciso 1. Ao autor. Inciso 2. Aos relatores da matéria. Inciso 3. Aos autores de parecer escrito em separado. Inciso 4. Ao vereador mais idoso. Parágrafo único. No caso dos incisos 2 e 3, observar-se-á a ordem de tramitação da matéria no âmbito das comissões permanentes. Seção 2. Dos prazos para uso da palavra. Artigo 136. O vereador fará uso da palavra por uma única vez sobre o mesmo assunto, salvo as exceções previstas neste regimento, para, inciso 1. Por 2 minutos, alínea A. Impugnar ou retificar ata, alínea B. Expor parecer verbal, alínea C. Encaminhar votação, alínea D. Justificar o voto, alínea E. Pela ordem, alínea F. Falar em nome da liderança ou representação partidária, alínea G. Justificar falta, alínea H. Defender-se de ataque ou acusação de colega vereador,
Inciso 2. Por 5 minutos. A linha A. Discutir veto. A linha B. Discutir parecer contrário. A linha C. Discutir recursos. A linha D. Discutir requerimentos sujeitos a debate. A linha E. Discursar no pequeno expediente. Inciso 3. Por 10 minutos. A linha A. Discutir proposta de emenda à lei orgânica, projetos de lei complementar ou ordinária, de decreto legislativo e de resolução, bem como seu substitutivo ou redação final, quando houver. A linha B. Justificar a apresentação de matéria em debate, quando autor. A linha C. Discursar no grande expediente. A linha D. Discursar em saudação especial. A linha E. Discutir outros processos sujeitos à deliberação plenária, salvo se a matéria assim não o justificar, a critério do presidente. Seção 3. Dos partes. Artigo 137. A parte a interrupção consentida, breve e oportuna do orador, para indagação, esclarecimento ou contestação sobre o assunto da matéria em debate. Parágrafo 1º. O à parte, formulado de forma respeitosa, ocorrerá nos períodos da ordem do dia e do grande expediente, salvo o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Não serão permitidos à partes. Inciso 1. No caso do artigo 21, inciso 2. Paralelos ou cruzados. Inciso 3. Quando o orador não o permitir, tácito ou expressamente. Inciso 4. Nos 2 minutos finais do tempo do uso da palavra. Inciso 5. No encaminhamento de votação ou justificativa de voto. Inciso 6. Nos casos de uso da palavra pela ordem ou pela liderança. Inciso 7. Nas hipóteses de uso da palavra em que não cabe a parte. Parágrafo 3º. Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos debates, em tudo que lhes seja aplicável. Parágrafo 4º. Não serão registrados apartes proferidos em desacordo com as normas regimentais. Seção 4. Da ordem e da questão de ordem. Artigo 138. O vereador poderá pedir a palavra pela ordem para: inciso 1. Interpor questão de ordem. Inciso 2. Falar em nome da liderança ou da representação partidária. Inciso 3. Comunicar assunto relevante, urgente ou inadiável à Câmara. Inciso 4. Propor requerimentos verbais. Inciso 5. Defender-se de ataque ou acusação de colega vereador. Parágrafo 1º. Durante a deliberação de matéria constante da ordem do dia, o uso da palavra pela ordem só será admitido nos casos dos incisos 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 2 e 3, o uso da palavra pela ordem será admitido após a deliberação do item correspondente. Artigo 139. O presidente não poderá recusar a palavra pela ordem ao vereador, mas poderá cassá-la imediatamente se constatar, inciso 1, que deixaram de ser mencionados com clareza e indicação precisa as disposições regimentais preteridas ou a questão que se pretende elucidar, inciso 2. Improcedente a comunicação cogitada ou requerido, inciso 3. Que versa sobre questão vencida. Artigo 140. Toda dúvida quanto à observância e interpretação do regimento interno será tratada como questão de ordem. Parágrafo 1º. Cabe ao presidente decidir soberanamente sobre as questões de ordem, de plano ou dentro de 48 horas, podendo submetê-las à imediata deliberação plenária, quando entender necessário. Parágrafo 2º. Não se admitirá nova questão de ordem em matéria já decidida ou pendente de decisão. Artigo 141. Não se admitirá uso da palavra pela ordem. Inciso 1. No pequeno expediente e no grande expediente, exceto para o vereador reclamar a observância do regimento interno. Inciso 2. No caso do artigo 21, inciso 3. Durante qualquer votação ou verificação de votação. Capítulo 5 das atas. Artigo 142. De cada sessão plenária será lavrada a ata, contendo o cabeçalho identificador, data e horário de seu início e término, nome de quem a tenha presidido, relação dos vereadores presentes e ausentes, com expressa referência às faltas justificadas, e exposição sucinta dos trabalhos efetivados. Parágrafo 1º. Não havendo sessão por falta de quórum, aplicar-se-á o disposto no artigo 115, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A ata será considerada aprovada, independentemente de consulta ao plenário, salvo se houver impugnação ou pedido de retificação. Parágrafo 3º. Aprovada a impugnação, lavrar-se-á uma nova ata. 61. Parágrafo 4º. Aprovado o pedido de retificação,
Lavrar-se-á termo correspondente, que com ela será arquivado. Parágrafo 5º. Aprovada na forma regimental, a ata será assinada conforme dispõe o artigo 16, inciso 1, a linha C. Parágrafo 6º. As atas serão encadernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara. Parágrafo 7º. A ata da última sessão da legislatura será redigida e submetida à apreciação plenária, com qualquer números, antes do respectivo encerramento. Parágrafo 8º. Nas sessões extraordinárias, a ata será apreciada no período da ordem do dia. Artigo 143. Os documentos lidos em sessão serão mencionados em resumo na ata, salvo quando requerida a inserção integral. Parágrafo único. Os documentos lidos durante o discurso consideram-se parte integrante do mesmo e deverão ser entregues à mesa logo após o pronunciamento. Artigo 144. Faculta-se ao vereador que tenha participado dos debates requerer à presidência a inserção parcial ou integral de seu pronunciamento em ata, bem como as razões do voto, vencedor ou vencido. Parágrafo único. Em se tratando do período do grande expediente, a transcrição de qualquer discurso só ocorrerá quando envolver questão de interesse público municipal, e salvo, caso em contrário, se apresentado previamente à mesa, por escrito,